Leitura da Bíblia por Neuza Baldini, continuação da leitura do capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, a partir do versículo 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Não tens visto o que este povo fala, dizendo: As duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou? E desprezam o meu povo como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: Se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Capítulo 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos, antes, de certo, serás preso e serás entregue nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: Não morrerás à espada. Em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias o profeta a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas.
Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vos havíeis hoje convertido e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. E tinhais feito diante de mim um concerto, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinhas despedido forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes, para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entregarei homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, como com o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Vou ler novamente o versículo 18. E entregarei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das 2 porções. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Amém. Terminei de ler o capítulo 34. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do capítulo 35. São 2 horas e 42 minutos do dia 16 de agosto de 2010. Eu sempre faço estas gravações pelas madrugadas. É o horário que eu consigo ainda concentrar-me melhor nas gravações, pois gravo em minha própria casa. Faço esse trabalho para divulgar a palavra de Deus, faço com prazer, com alegria, obedecendo o que o Senhor Jesus nos falou. Deixou escrito para nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Eu, Neuza, estou obedecendo o ID do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.